Amém. E a gente tem um privilégio hoje de manhã, né? Não podia ter sido melhor e mais bem preparado esse processo. Particularmente, continuando aquilo que é essa reflexão de Deus para a nossa vida hoje de manhã, nesse texto aí de Provérbios, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Eu quero que a gente tenha tempo, então eu quero continuar nessa reflexão e também para entender o que nós vamos, mais uma vez, fazer aqui entre nós, como parte da nossa vida como congregação. A gente, dentro daquilo que está sendo ensinado, né, de ensinar, de formar, de fundamentar, de investir no processo construtivo, nós temos uma tendência de olhar para Deus como um patrocinador e não como Deus gerador, né? E talvez uma das maiores características da sociedade hoje seja a nossa ansiedade, a ansiedade em relação ao futuro. E a gente transmite isso para os filhos. E a gente transmite para os filhos a ideia de que eles vão fazer tudo. E se alguma coisa não funcionar, eles vão recorrer a Deus. Então Deus se torna o pior dos seus acessórios, porque Ele é aquele acessório silencioso, não interferente, e que vai, de uma certa forma, abençoar e corrigir tudo que nós fizemos de errado. Então nós podemos fazer o que quiser, nós vamos nos empenhar, vamos nos esforçar, vamos fazer o nosso melhor, e temos Deus para corrigir e nos ajudar no dia da dificuldade. Mas Ele não participa muitas vezes no processo. Então, é o que a gente tem insistido aqui, Deus está no fim, mas Ele não está no princípio, Ele não é o gerador, Ele é o patrocinador. Então, a gente acredita num certo patrocínio, mas não no sustento. E a palavra de Deus, quando fala da bem-aventurança, ela fala do Deus que forma. Paulo diz, eu oro para que vocês estejam fundados e arraigados em amor. Isso não é contar com o apoio de Deus naquilo que nós vamos fazer. Deus não quer ser o nosso apoio, Deus quer ser o nosso fundador, é fundado em amor. Isso quer dizer que eu vou ser formado da substância divina. É importante entender que no advento da revelação de Cristo, Cristo está inaugurando, Jesus está inaugurando no mundo uma nova genética, a genética lá do plano eterno de Deus. Quando Deus lá no princípio disse o quê? Façamos o homem. Então, dentro do processo construtivo de Deus, era necessário que esse homem natural, esse homem carnal morresse para dar lugar ao homem espiritual. E o que é o homem espiritual? É o homem formado de uma semente divina em natureza humana. E isso pode acontecer na nossa casa, como foi com Jesus, alguém ser ensinado pelo Espírito, de modo que na medida que ele vai crescendo, aquilo que é a sua carne, aquilo que é a sua humanidade, ela não está alimentada de expectativas, ela pode estar alimentada de convicções. E às vezes, sem perceber, nós estamos alimentando nossos filhos de expectativas e não de convicções. Então a relação dele com Deus está num plano futuro e não num plano eterno, porque ele não é alimentado de uma consciência de Deus, ele é alimentado de uma expectativa de Deus, de que Deus pode vir a ser o abençoador dos seus esforços. Não, Jesus é alguém agora formado em natureza humana por uma semente divina, e essa semente pode ser colocada no coração dos nossos filhos nos seus primeiros segundos de vida. Então, para que os nossos filhos sejam filhos de uma promessa e não de um esforço humano. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. A palavra de Deus diz que nós estamos parindo os nossos próprios perseguidores. Nós estamos parindo os nossos conflitos, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente gera na nossa carne, no esforço da nossa carne e na capacidade do nosso braço, vão ser os perseguidores da promessa no futuro. Então é essa mentalidade carnal, humana, que acredita na capacidade, que acredita na competência, que acredita na supremacia de uns sobre os outros, que está produzindo os nossos próprios conflitos futuros. Porque as pessoas não acreditam em relações, elas só acreditam em direitos. Então elas não vêm falar da importância que um tem na vida do outro, elas vêm falar sobre o direito que um tem sobre o outro. Então Paulo diz isso, olha, aquilo que Abraão gerou na carne é o perseguidor até hoje daquilo que ele gerou no Espírito segundo a promessa. Então o que você está gerando na sua casa? Um filho da promessa,
ou um filho da sua carne que você espera que Deus receba e abençoe? Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque é um raciocínio muito simples. O que eu estou recebendo na minha casa é um filho de Deus que eu vou ensinar e cuidar como filho de Deus, ou eu estou esperando que Deus receba um filho meu na casa dele? Seja honesto. Seja honesto. O que nós temos aqui? Nós temos os nossos filhos, que nós esperamos que Deus receba, ou nós estamos recebendo os filhos de Deus? Porque se eu estou recebendo um filho de Deus, eu vou ser ensinado por Deus como é que os filhos de Deus. Então eu vou ensinar para uma criança que se ela se comportar bem, ou se ela fizer a coisa certa, ela terá o direito de ser abençoada por Deus. Acabou. Acabou. Nós estamos estragando essa pessoa para o resto da vida dela. Então nós estamos criando os nossos próprios problemas. É por isso que às vezes a gente tem que esperar que algumas coisas trágicas aconteçam para que essa pessoa finalmente caia em si. Então hoje, não raramente, as pessoas só vão ter um encontro verdadeiro com Deus após uma grande decepção. Decepção com quem? Com os outros e finalmente com quem? Principalmente o quê? O princípio. De onde ela vem? A partir do que ela foi formada, qual é a sua identidade, qual é a sua natureza. Porque se ela não entender bem o princípio, ela nunca vai entender o quê? O propósito na vida dela. Mas nós estamos colocando grandes propósitos, nós estamos colocando grandes metas na vida das pessoas a partir de uma expectativa e não de uma convicção. Então, muitas vezes, nós estamos ensinando os nossos filhos a se esforçarem e se dedicarem para realizar o quê? Suas ambições, um propósito. Vão querer ter o direito de um marido que os agrade, vão querer ter o direito de uma empresa que os agrade. E não são pessoas amadurecidas, não são pessoas consistentes, porque não aprenderam, e não aprenderam a partir de nós. Particularmente, eu acredito pesadas. E por quê? Porque às vezes a gente levou no teu filho, sentado com ele em casa, sentar à mesa, em família, e servir um ao outro, é uma prática espiritual. Pessoas que só sentam na mesa para serem servidas, vão ter um desvio espiritual. Mas a mesa é uma das melhores oportunidades pedagógicas da gente esperar um pelo outro. Ninguém começa a comer até que todos estejam na mesa. Isso é espiritual. Isso não é religioso. Qual é a pressa? Então, quando todo mundo senta à mesa e espera um pelo outro, nós estamos ensinando o atrasado a ser mais pontual. E estamos ensinando o apressado a ser mais paciente. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E depois não é para cada um avançar no que quer, não. É para um perguntar para o outro: o que eu posso servir? Posso fazer seu prato? Mas não, aí vira aquele campo de guerra. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Uma das práticas mais espirituais numa casa é sentar à mesa para comer junto e de preferência com alguém de fora para poder servir um ao outro. Glória a Deus, amado. Mas hoje as pessoas não aprendem isso. A prática espiritual dos pais, solene e espiritual compromisso de ensinar essa criança que ela é um filho de Deus. E nós vamos estar dispostos a qualquer tipo de sacrifício para ela conhecer a verdade através de nós. E o principal dele é que nós vamos honrar a palavra que nós empenhamos com a família. Muitos maridos abandonam sua esposa porque não batizaram seus filhos. Vou repetir devagar, você não entendeu. Muitos maridos abandonam a esposa, a família, porque nunca batizaram o quê? Os seus filhos. Porque não se veem na responsabilidade de honrar a palavra que um dia eles o quê? Empenharam com a casa, com a família. E foram à procura do quê? Dos seus interesses pessoais. Eu estava conversando com um pai
E ele começou a conversa comigo assim, bem pontual. Eu falei assim, como é que é o seu relacionamento aí com a família da sua esposa? Ele falou, muito difícil, porque... Deixa eu te falar uma coisa. Aí ele me avisou como é que ele é. Eu falei, vou te falar uma coisa. Eu sou um cara que fala. E eu falo. Eu não aguento ver um trem errado. Que eu falo, eu achei aquilo bom, porque já me deixou à vontade. Eu falei, então agora nessa conversa eu posso também falar aqui. E eu sou um cara que fala, e eu falo mesmo, e eu não aguento ver injustiça. Principalmente vagabundagem e injustiça cometida contra criança. Aí eu não aguento mesmo. E eu falo. Falei, agora ficou fácil. Porque ele estava ali na frente, ali, preparando terreno para quê? Para avisar que ele estava largando a família, com 2 filhas. E ele foi com muito jeitinho, falando, não, eu não gosto de viver no engano, mentira, então já falei para ela que deu. E então, eu não quero viver na mentira, então acabou e tal. Eu falei, então agora vamos falar, já que você gosta de falar, vamos falar. Porque você já está ensaiando para cometer uma injustiça com as suas 2 meninas, já que você não gosta de cometer injustiça contra criança, então como é que vai ficar esse negócio? Porque daqui uns dias você vai sentar na frente das suas 2 filhas e vai mentir para elas em nome de Deus e do amor, dizendo que porque você é um cara honrado, que acredita em Deus e que ama muito a vida dela, você está saindo de casa. Porque esse é o discurso que você vai fazer. E é mentiroso. Você vai mentir para elas, dizendo que está fazendo isso em nome do amor. Falei, não, mas não é mentira, eu vou continuar sendo o pai delas pro resto da vida. Eu falei, não, isso não depende de você, isso depende delas. Porque não é você que vai dizer que continua sendo o pai delas. Elas vão dizer que se vão querer que você continue sendo o pai delas. Porque a partir do momento que você as abandonou, elas podem preferir outro homem que queira sofrer por ela do que você não está disposto a sofrer. E amanhã na formatura, no casamento delas, elas vão querer segurar a mão de um homem que não era o seu pai original, mas que resolveu ser o pai de verdade, e elas vão chamar ele de pai. E aí você está preparado para ficar fora. Já que você gosta de falar o trem rasgado, então vou falar rasgado. E falei para a mulher, falei, você desencana. Libera esse homem, libera a vida dele. Porque isso aqui acabou. Esse acabou. Você não quer esse homem para marido, e nem Deus quer esse homem para marido para você. É outro, que pode até ser ele. Outro. Porque uma casa edificada sobre areia, cai mesmo. Não adianta você escorar uma casa edificada sobre areia. Uma casa edificada sobre areia, você tem que deixar ela cair para construir outra em cima da rocha. Pode ser até com o mesmo tijolo, a mesma madeira, mas o fundamento tem que ser outro. O povo vai mudando o tijolo, mudando o madeiramento, e tem que mudar é o fundamento. Não é o material da construção. Glória a Deus, irmãos. Eu falei, então você libera a vida dele, porque quem sabe Deus não levanta outro homem que queira ser na sua vida o homem que cumpre a palavra empenhada até o fim. E aí você libera. Glória a Deus, irmãos. Isso é o quê? Batismo. Porque nós somos batizados numa palavra que Deus empenhou conosco. E está disposto a cumprir até o fim. Sabe por que a gente é salvo? Sabe por que a gente é salvo? Porque um dia Deus empenhou uma palavra conosco e nós já fizemos de tudo para ele desistir. E ele continua sustentando a parte dele. Então nós precisamos aprender isso. O valor da palavra empenhada. Amém? Em nome de Jesus, batizar a nossa casa. Batizar, mas o menino não tem consciência. Não tem, mas vai ter. Glória a Deus, amados. E eu sempre uso um exemplo que eu gosto de repetir, porque mandou ainda mais hoje. Hoje falou que é para inculcar. Inculcar é um esforço repetitivo. É bater no mesmo ponto várias vezes. Amém? Então vamos inculcar aqui. Certo? Quem aqui registrou o menino no nome dele aqui, nome de família aí, 5 meses depois que o menino nasceu?
Quem? Hã? Quem registrou aqui com 1 mês depois de nascida a criança? Hein? Quem registrou com 1 semana ou menos de 1 semana? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Todo mundo tem pressa de registrar. Por que você não esperou o menino fazer 14 anos para saber se ele queria ser seu filho, para depois você registrar ele? Esse era o certo. Não era o certo? Você esperar o menino ter idade para saber, para ele arrepender de ser seu filho ou não, e falar, não, papai, agora nós podemos ser pai e filho. Não. Porque como crerão se não há quem pregue? E por que se eu perguntar para o menino se ele é filho seu, ele vai dizer que é? É porque você ensinou e ele acredita. E não é porque ele carrega um exame de DNA no bolso. É porque ele crê. E sabe por que ele crê? Porque ele foi ensinado desde o dia que ele nasceu. E aliás, para ser justo, o menino estava lá e você lá encucando a cabeça dele. Fala, mamãe. Fala, mamãe, sou eu, mamãe. Pronto, até o menino acreditar e falar. Sem o menor escrúpulo. Sem o menor escrúpulo. Ainda dava uma comidinha para ver se o menino gerava fé. Amém? Glória a Deus, amado. Aleluia. Não foi bom? Se ficar aquele tempo todo ensinando ele a falar mamãe e ele falar papai primeiro, foi bom. Gerou um estressezinho lá, mas foi bom. Amém? Então esse é um princípio, é fundamental, porque é com fé. E o que é uma família? É aquela que tem o mesmo DNA? Adianta ter o mesmo DNA? Adianta estar registrado em cartório? As pessoas acreditam que são filhos uns dos outros porque eles vivem carregando uma certidão de nascimento no bolso. É isso que prova que eles são filhos? Não, amados. É se eles partilham uma fé comum. Se eles verdadeiramente creem nisso, estão dispostos a dar a vida por isso. Amém?